Há aproximadamente 500 anos, um monge desconhecido de uma cidadezinha na Alemanha começou um movimento que literalmente transformaria a civilização ocidental. Seu nome era Martinho Lutero. Eu gosto muito do que ele disse. Eu nunca pensei que essa grande tempestade aconteceria em Roma por causa de um simples pedaço de papel, mas aconteceu, pois ele libertou o Evangelho de Jesus Cristo, que se manteve aprisionado por aproximadamente 1.200 anos por uma igreja e por um livro. Quinhentos anos atrás, os europeus estavam sob a dominação de um império religioso muito poderoso, a Igreja Católica Romana do século XVI, um império que controlava cada aspecto da vida das pessoas. Ele poderia levá-lo à glória ou condená-lo como herege e queimá-lo vivo. A igreja daquele tempo, então, tinha se transformado nessa instituição considerada muito intimidadora por muitos. A missa inteira era feita em latim. As pessoas não sabiam bem o que estava acontecendo. Elas memorizavam algumas partes, mas sem saber o que significavam. Elas só sabiam que eram coisas grandes, importantes e especiais. Mas essas pessoas entendiam o que estava sendo dito? Na verdade, não. Livros ainda eram raros. Era comum uma igreja que nem tivesse bíblias. Talvez houvesse alguns versículos ou pequenas partes da Bíblia, mas ela inteira não era comum. A morte era algo que as pessoas enfrentavam o tempo todo, portanto, sobreviver à infância já era um grande feito. As pessoas então passavam a pensar muito mais sobre o que aconteceria em seguida, e não era um pensamento feliz. Martinho Lutero era o filho de Hans e Margarete Lutero. Ele nasceu em 10 de novembro de 1483. Foi batizado logo no dia seguinte. As crianças eram batizadas o mais rápido possível após o nascimento, pois ninguém sabia se elas viveriam muito tempo. As taxas de mortalidade infantil eram altíssimas naqueles dias. Seu nome acabou sendo Martinho Lutero, pois havia sido batizado no dia de São Martinho. Hans havia sido um minerador, mas virou um empreendedor quando Lutero era bem pequeno. Hans, o pai de Lutero, tinha sonhos não apenas de mudar do meio agrícola para a indústria mineradora, mas também de levar seu filho à advocacia, na qual havia mais dinheiro, mais segurança e mais poder. Portanto, ele tinha uma visão para a família Lutero que já estava mudando, que fosse para cima e para a frente. Não havia nada de previdência social naqueles dias. A garantia de aposentadoria ou de seguros para os mais velhos naquela época eram seus filhos, principalmente os meninos. Por isso, Hans tinha grandes ambições para seu segundo filho, Martinho. O pai havia traçado o caminho do filho para que se tornasse um advogado. A família Lutero se mudou de Eisleben para Mansfeld. Lá, Martinho Lutero foi para a escola elementar, a qual era principalmente uma escola de latim. E em breve Lutero se lembraria de que em uma das manhãs na escola foi castigado ou disciplinado cerca de 15 vezes por não ter preparado sua lição de latim corretamente. As pessoas às vezes têm essas visões nostálgicas e pensam, não seria ótimo ter vivido no século XVI, mas a vida era difícil naquele tempo. Até mesmo as atitudes da sociedade eram muito difíceis e bastante duras. Tudo era muito restrito naqueles dias nos termos de educação dos jovens. A igreja era rigorosa, os pais de Lutero eram rigorosos. Por causa disso, Lutero disse mais tarde que seu conceito de Deus, o Pai, foi influenciado porque seu próprio pai era rigoroso. E ele não tinha certeza de quanto amava seu pai naquele momento por ter sido disciplinado. Para pequenos crimes na esfera civil, as punições eram muito severas. E foi com isso que Lutero cresceu. Ficando mais velho, ele se lembrava de ter sido punido pelos seus pais, às vezes, por roubar uma noz. E ele disse que seu sangue fluía por causa das punições que recebeu. A mesma coisa acontecia com ele nas escolas. Era um mundo rigoroso. A imagem que eles tinham de Cristo era a imagem do Apocalipse, de João. Cristo na glória, Cristo no julgamento. De sua boca saía o lírio de um lado e a espada do outro. O lírio da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Mas a espada era da ira e do julgamento. Portanto, a grande questão era como eu evitarei a espada e conseguirei o lírio.
Bom, a igreja deveria ter essa resposta. E a resposta, de um jeito interessante, apareceu de forma que parecia um slogan que era pregado nos púlpitos. Faça o que está em você. Faça o que está em você e Deus não lhe recusará a graça. Pelo menos faça o seu melhor. Então, Deus dá a sua graça. E eu uso essa graça e faço o que Deus quer que eu faça. Mas o que acontece se eu pisar na bola? Bom, há uma resposta para isso também. Eu vou à igreja e lá farei uma confissão para o padre individualmente. E isso abria o rito de penitência. Depois que eu confesso, o padre me dá um tipo de satisfação para que eu realize. Algo que precisa ser feito para mostrar que tenho um coração verdadeiramente arrependido. Poderia ser uma Ave Maria, poderia ser uma ação mais rigorosa. Ou poderia ser a sugestão de que eu fizesse uma doação para certa causa. E se eu pagasse essa pena, teria certeza de que fui perdoado por aquele pecado confessado. Era um sistema muito bem trabalhado. Para esse tanto de pecado, um tanto de pena, tudo certo novamente, você pode voltar para a sua vida. E se eu não fizer penitência suficientemente, se eu não conseguir cobrir todos os pecados? A resposta é um tempo no purgatório. Então, você morre e você não está suficientemente bom para Deus ainda, mas está no caminho certo. Não vamos mandá-lo para o inferno, isso não seria certo, mas pode ir para o purgatório e lá vamos purificar você. Ou Deus vai purificar você. Por isso o purgatório não é agradável, você sofre lá, você estará suando para pagar por seus pecados. E assim, eu termino de pagar por todo o meu comportamento pecador. E quando finalmente paguei por tudo no purgatório, então estou pronto para o próximo passo e agora poderei ir para a presença de Deus. Mas era um sistema bem cuidadoso e por todo o caminho é a graça de Deus que está fazendo isso acontecer. É você que está fazendo isso, é quem está merecendo o seu perdão, é quem está pagando o preço. Você estará conseguindo isso, é sua responsabilidade garantir isso. Essa era a religião na qual Lutero cresceu, e depois que ele terminou aquilo que era chamado de ensino médio, ele foi indicado para a Universidade de Erfurt. Lutero recebeu seu título de bacharel depois de mais ou menos um ano de estudos na Universidade de Erfurt. Depois de mais de 2 anos e meio, quase 3, ele conseguiu seu mestrado. O mestrado era um tipo de graduação em artes, ainda não era focado em uma única área, mas permitia que a pessoa que quisesse uma educação mais elevada fosse para uma das faculdades superiores, que eram apenas 3 naquele tempo: medicina, direito e teologia. Mas algo estava acontecendo na vida de Lutero. Enquanto ele estava estudando na Universidade de Erfurt, ele percebeu uma grande cópia encadernada de um velho livro na biblioteca, a Bíblia Sagrada, na tradução Vulgata do latim. Ele tinha ouvido leituras da Bíblia antes, mas nunca tinha percebido que todas vinham do mesmo livro. Isso porque naqueles dias a Bíblia era conhecida como um documento obscuro e misterioso que só membros do clero poderiam interpretar corretamente. Agora lembre-se, Lutero nasceu bem na época do início da impressão, mas ela ainda estava no começo e os livros ainda eram raros. Se você tivesse um livro, isso significava que alguém teve de copiá-lo manualmente. Portanto, Bíblias eram muito caras, pois alguém tinha de copiar cada linha de cada Bíblia manualmente. E no tempo de Lutero, ao longo do seu crescimento, algumas Bíblias eram raramente encontradas. Lutero sabia muito bem, como todos os cristãos daquele tempo, que a igreja dizia: você precisa da nossa ajuda para entender a Bíblia, você precisa de orientação muito especializada para interpretar esse misterioso livro. Mas outros eventos na vida de Lutero voltaram a sua atenção para o futuro. Em 1513, ele estava visitando seus pais, saindo de Erfurt e voltando para onde eles estavam. E ele sofreu uma lesão de uma espada que perfurou uma artéria em sua perna. E sangrou muito, o que foi uma ocorrência muito assustadora para ele. Isso só reforçou o seu medo da morte, pois o medo da morte era muito, muito difundido naquela época. É preciso relembrar que a morte poderia vir muito de repente. Você poderia ficar doente pela manhã e morrer à tarde, por causa de algum tipo de inseto. Pragas eram regulares. Mulheres morriam no parto. A morte era muito mais uma parte da consciência diária naquele tempo do que é agora. E assim, quando Lutero acidentalmente se cortou, isso simplesmente reforçou o medo da morte que já estava lá. Lutero se recuperou. Mas em uma outra ocasião, por exemplo, seu amigo Alexis morreu.
E Lutero novamente se perguntou: e se eu fosse o Alexis? Além disso, 2 de seus colegas em Erfurt morreram de uma praga. E aqui se encontrava esse jovem estudante que olhava muito à frente para o futuro e para a vida por vir. Em 2 de julho de 1505, Lutero estava voltando da visita a seus pais a caminho de Erfurt. Ele só esteve na escola de direito em torno de 6 semanas ou algo assim, quando conseguiu uma licença para ver os pais. E, naquele momento, ocorreu uma tempestade. Ele se apavorou por sua vida ali fora, no meio dos raios e trovões, e chorou: "Santa Ana, me ajude! Eu vou me tornar um monge." E ela ajudou. Ele cumpriu o que disse e se despediu da escola de direito. Mais ou menos 2 semanas depois dessa inesquecível experiência com a tempestade, Lutero basicamente se livrou de todas as suas posses, incluindo um livro muito caro de direito que seu pai havia lhe dado na formatura de mestrado, e foi para o mosteiro mais rígido que poderia encontrar em Erfurt, o dos eremitas agostinianos. Ele entrou no mosteiro agostiniano e fez um voto qual admitiu, depois de um tempo, que fez sob pressão e não sinceramente, mas fez o voto e sentiu necessidade de cumprir. As pessoas do fim da Idade Média eram preocupadas demais com seu destino após a morte, e Martinho Lutero compartilhava dessa preocupação. Portanto, sua decisão de entrar no mosteiro foi motivada, pelo menos em parte, pela sua preocupação do que lhe aconteceria depois de morrer. E ele acreditava, como era comum naquela época, assim como a igreja encorajava, que ir para o mosteiro e virar um monge lhe daria uma chance. Uma grande chance de um destino feliz após a morte. Aí, obcecado pela culpa e pelo medo da condenação, Lutero estava tentando em vão encontrar a certeza de sua salvação. Eu gosto muito do que ele disse. Eu era um monge piedoso. Se alguma vez houvesse um monge que teria ido para o céu por ser monge, eu teria chegado lá. Então, Lutero estava entrando para a idade adulta. Ele literalmente correu para longe do mundo, se escondendo em mosteiros, tentando encontrar a paz com Deus. Mas o livro que ele encontrou na Universidade de Erfurt, no começo era um tormento para ele, mas depois o faria entender uma coisa que mudaria o mundo completamente. Mas assim que chegou a Roma e estava fazendo as várias coisas religiosas que um peregrino faria em Roma, ele ficou cada vez menos encantado com a cidade. De fato, depois ele disse: se existe um inferno, Roma está construída sobre ele.